uma necessidade de se criar uma nova lei, porque havia e ainda há uma dívida muito grande dessa sociedade com relação aos negros, da mesma maneira como há uma dívida muito grande da nossa sociedade com relação às mulheres e aos homossexuais. Um dos elementos básicos nisso, por exemplo, está inclusive dentro da própria família. Vou me pegar aqui ao ponto que o deputado levantou, que eu acho importante, porque dentro da própria família a violência contra a mulher e a violência contra os homossexuais e contra as crianças e contra grupos diferentes é brutal. Quer dizer, talvez não seja tão grande, por exemplo, curiosamente, com relação aos negros, porque como a família dos negros também é composta de negros, então ali há uma criação de identidade e até de proteção maior, né? Maior afeto, maior carinho, porque conhece muito bem o que é a discriminação fora da família. Mas nos outros casos, não. A família é ali, ao contrário, o caldeirão onde se constrói uma discriminação que é injusta com a própria família. Isso é que é o mais curioso. É no momento em que esses familiares, maus familiares, quer dizer, não aceitam esses diferentes dentro da sua família, quer dizer, eles acabam por se destruir como família. Deixa eu colaborar aqui. Não existe nenhum lugar nessa nação onde o homossexual é mais bem tratado do que dentro de um templo religioso evangélico. Não existe. Não existe. Nós ensinamos as nossas famílias, quando tem um problema de homossexualismo dentro da sua casa, que se torna algo que os pais não compreendem, têm dificuldade de compreender, como tratar e tratar com amor, sem nenhum tipo de punição. Nós ensinamos isso. Não existe lugar onde o homossexual vá e seja mais bem tratado, abraçado, beijado, com todo carinho do que num templo evangélico. Eles não podem reclamar com respeito. Agora, não concordamos com o homossexualismo. Não aceitamos a prática do homossexualismo. Agora, quando você vem dizer que nós não podemos apresentar os nossos pensamentos científicos nem nas homilias, como? Peraí, onde nós vamos concordar? Homem e mulher. Cientificamente está provado. Como eu já disse, você é homem. A questão está na tua cabeça. Você é homem. Todo seu mapa genético é homem. Se você quiser manter relação com uma mulher, você vai engravidar a mulher, ela vai ter filho. A lésbica vai menstruar e engravida. Tudo, não adianta, pode o governo mandar mutilar a pessoa, arrancar o pênis, fazer o que quiser, 75% você sabe da pesquisa, eles vão ao suicídio porque piram depois que cortam o pênis, não adianta, porque o mapa genético dele continua o mesmo. Então não existe cientificamente nada provado. O que existe é só homem e mulher. Agora a questão está na cabeça. Nós respeitamos a cabeça das pessoas. Agora, não aceitamos que essas pessoas tenham uma questão na sua cabeça, que ele acha que ele deve ter um sentimento afetivo, e nós não entramos nessa questão da afetividade. Isso é uma questão com Deus, não é conosco. Nós não criamos ninguém, quem criou foi Deus, isso é um problema de Deus. Agora, nós discutimos um problema social. Não podemos aceitar que tenham um cidadão com mais privilégios do que os demais dessa terra. Nós gostaria de fazer uma observação. Então, agora tem uma questão, esse discurso do privilégio é muito interessante, porque está falando de um segmento excluído socialmente na sociedade brasileira, que vive uma situação de extrema discriminação, de intolerância de muitos setores, que tem grupos organizados para atacar homossexuais, que existe uma situação extrema, não parte dos extrema de violência, claro. Não parte dos evangélicos. Extrema de violência. Segundo, de toda a sociedade, não estou falando só dos evangélicos. E até porque eu não posso generalizar. Tem muitos... Não, mas nós não aceitamos entrar nesse contexto. Eu não posso generalizar. Segundo, essa ideia que o senhor traz de problema é daí que começa pegar a palavra problema. Daí que começa desconforto. Daí que começa, pode ser desconforto, problema. Daí que começa o grande equívoco de vocês. Existe conforto? Primeiro partir da ideia... Existe o conforto? Primeiro partir da ideia de que a homossexualidade é doença, que é desvio, que é transtorno, que é algo anormal. Por favor, deixa eu completar. Eu sei, por favor. Não posso aceitar vocês que é anormal, que é desvio, e por essa razão, então, precisa de um tratamento no sentido que as igrejas, que setores de igrejas evangélicas fazem, eu já ouvi do senhor, por exemplo, dizendo o seguinte: amo o homossexual, mas sou contra o homossexualismo. É mesmo que dizer o seguinte:
Amo o judeu, mas sou contra o judaísmo. Amo o negro, mas sou contra a negritude. Amo a mulher, mas sou contra as ideias de liberação, de emancipação da mulher. É a mesma coisa, porque o que está em questão aqui é um debate efetivo de garantia de direitos, de fazer com que haja um princípio de igualdade, de isonomia, para que efetivamente alguns não tenham mais e outros menos direitos. Esse é um segundo ponto. Você falou em relação à questão das transexuais, de outros temas que o senhor tentou trazer esse debate para poder, talvez, isso gerar uma outra discussão. Tem complexidade, sim, no campo da transexualidade, que está numa discussão de identidade de gênero. Talvez o senhor não tenha a compreensão filosófica, científica sobre esse assunto, porque confunde sexo com sexualidade, com identidade de gênero. Não tem nada a ver o sexo biológico com que nascemos, com a construção afetiva e emocional que nós desenvolvemos ao longo da vida. E eu apena para o senhor e eu apena para a sociedade brasileira. Por favor, deputado, por favor. Eu sigo o que a ciência diz. Deputado, por gentileza. Qual é a ciência? Me diga qual é a base. Cláudio, porque eu tenho base científica. Nós estamos com o tempo já no limite. Eu queria ouvir a Juliane, que não falou nada, ela queria dar a opinião dela. Mas depois, então, nós encerramos o bloco e eu vou dizer como. Você colocando a questão da identidade, dos diversos segmentos da sociedade, acho bem interessante. Agora, eu fiquei na dúvida, quem é o cidadão comum? Que começa a haver uma subdivisão nas próprias leis, nas próprias regras, aí eu fico preocupada, então, quem é o cidadão comum? É essa observação que eu faço. Isso, vou deixar isso no ar. E nós vamos encerrar o bloco da seguinte maneira. Eu quero ouvir tanto o deputado quanto o Cláudio. Vou dar a vocês 1 minuto para que cada um faça as suas considerações finais. Deputado, só pode começar, por favor. Nós entendemos que ninguém nasce homossexual. Isso é uma orientação construída. E Clodovil já definiu que ele não nasceu homossexual por ver seu pai adotivo mantendo relação sexual com um outro parente. Ele buscou um sacerdote e, infelizmente, o homem era pedófilo, induziu, abusou dele e ele se tornou homossexual. Ninguém nasce. Isso é uma orientação construída. Então, o que nós, os evangélicos, entendemos, que isso é uma questão da cabeça da pessoa. Ninguém nasce. E a ciência está dizendo isso. Deus não criou Adão e Ivo, ele criou Adão e Eva. Nós somos o conceito da criação e a ciência vem confirmando isso. Não existe nenhuma confirmação científica que existe alguém que nasce homossexual e que tem questões genéticas. Isso é uma questão de orientação da pessoa. Agora, respeitamos plenamente a orientação das pessoas. Tanto é que alguns segmentos religiosos, evangélicos, têm até casa de apoio às pessoas que vivem a homossexualidade que não foram aceitas pelos pais. Nós temos casa para proteger e para ajudar e não expulsamos de lá se ele continua na sua prática, tratamos com todo carinho, com todo amor. Agora, não aceitamos a prática porque fere os nossos princípios. Agora, como legislador, eu quero manter a Constituição viva, que todos são iguais perante a lei. Não existe um mais, outro menos brasileiro. Então, deputado, todos nós temos que ter os mesmos direitos. Um minuto. Cláudio, em primeiro lugar, eu sinto uma pena desse tipo de argumento que o senhor faz nesse momento que a sociedade brasileira discute cada vez mais os avanços dos direitos da democracia, mas a tua visão respeita. Porém, discordo plenamente e todos esses argumentos são muito frágeis. Primeiro, a questão da comprovação científica sobre a questão da homossexualidade está totalmente equivocada em relação ao que os conceitos antropológicos, sociológicos, históricos, dos estudos culturais hoje levantam. A homossexualidade não é doença, é uma expressão da sexualidade humana como qualquer outra. Segundo, tentar fazer também esse discurso sofista de juntar homossexualidade com pedofilia é também uma tentativa até muito injusta de fazer essa associação. Primeiro, pedofilia nada tem a ver com a expressão da sexualidade, é uma chaga, é uma doença, é algo que tem que ser repudiado e nós repudiamos essa atitude. Somos contra a exploração de crianças e adolescentes, não tem nada a ver a discussão com expressão de sexualidade. E até porque estudos demonstram que a maior parte dos pedófilos são heterossexuais e em muitos casos envolvem muitos religiosos, como pastores, como padres, envolvidos nessa situação. Então, me poupe com a hipocrisia, precisa a gente avançar mais, pensar na perspectiva dos cidadãos, discutirem numa perspectiva de humanidade, de solidariedade, de respeito mútuo, de troca. E o último argumento
que eu levanto da história do privilégio, que o senhor sempre tenta colocar, na verdade, é o privilégio da verdade absoluta sobre a democracia. É de tentar fazer uma visão religiosa se tornar um dogma para toda a sociedade. É preciso entender que respeitar os dogmas religiosos, no sentido do senhor, de qualquer pastor se posicionar dentro da igreja, tem todo o direito. Porém, não pode fazer dessa posição um escudo para se proteger e discriminar. E aí também fazer essa polarização como se fosse gays contra evangélicos ou contra religiosos, que não é verdade. Hoje, 70% da população brasileira, com pesquisa do Data Senado, apoia a aprovação do projeto de criminalização da homofobia. Então, isso é uma discussão que é preciso avançar e o Senado aprovar imediatamente esse projeto. Bom, eu lastimo que eu não posso responder no mesmo tom. Ok, deputado, infelizmente... Eu lastimo que eu não posso responder deputado, no mesmo por gentileza. Você ficou por último. Mas em próximo debate eu vou responder claro, tudo nós vamos conversar mais. Você está misturando as coisas.